Berlim, cidade da Alemanha e capital do Reich de 1871 a 1945. Embora situada no território da República Democrática Alemã de Berlim, depois de ocupada pelas forças da União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, foi dividida em duas municipalidades, Berlim Oriental, a capital da República Democrática Alemã, e Berlim Ocidental, estado e cidade da República Federal da Alemanha. Em 1939, era o maior centro industrial e comercial do continente europeu e a sexta maior cidade do mundo. O limite que divide os dois setores passa pela zona central da cidade, Brandenburger Tor e na Potsdamer Platz. Após a Segunda Guerra Mundial, os dois setores foram reconstruídos, o oriental, tendo por eixo a Avenida Karl Marx, e o ocidental, com modernos edifícios comerciais e residenciais. Em maio de 1945, as tropas soviéticas ocuparam a Alemanha. A cidade ficou totalmente devastada após a batalha. Com a chegada dos recursos do Plano Marshall em 1947, para ajudar na reconstrução da Europa, fez com que a União Soviética se recusasse a participar do programa de recuperação, temendo que o dinheiro pudesse colocar em risco a hegemonia de Moscou no leste. Mas, em 1948, as potências ocidentais decidiram se unificar economicamente. A União Soviética retirou seus representantes do Conselho do Controle Aliado. Depois de numerosos protestos, as autoridades soviéticas impuseram o bloqueio da cidade em junho de 1948, interrompendo as comunicações leste-oeste. As divergências se acentuaram no plano político-ideológico quando os membros do Partido Socialista Unificado se retiraram da Assembleia e constituíram uma contra-administração, fato que completou a separação de Berlim Oriental e Ocidental. A administração do setor oriental enfrentava graves problemas internos, como a greve de 17 de junho de 1953, reprimida com violência. A partir de setembro de 1955, todo o tráfego entre os setores oriental e ocidental passou a ser controlado pela polícia e pela alfândega da República Democrática Alemã, que se proclamou um Estado soberano em março de 1954. Nina Hagen nasceu em 1955 na Berlim Oriental. Aos 11 anos, sua mãe, Eva Marie Hagen, se casou com o compositor e cantor Wolf Biermann, que era contra o Estado, que influenciou a jovem Hagen, que começou a participar da Juventude Livre, um grupo alemão ativista nos protestos contra o governo socialista da Alemanha Oriental. Hagen tem formação de cantora lírica e foi considerada um prodígio da ópera já com 9 anos. Passou vários anos viajando pela Alemanha Oriental com a Alphons Wönnberg Orquestra. Nina deixou a escola aos 16 anos e foi para a Polônia, onde começou sua carreira. Depois, retornou à Alemanha Oriental e se juntou a uma banda cover. Em 1960, proibiu-se que cidadãos do setor ocidental tivessem acesso à Berlim Oriental. Mas o grande problema para as autoridades orientais continuava sendo a fuga, em alta escala, de pessoas do setor oriental para o ocidental, em busca de melhores condições de vida. Como a repressão policial não era suficiente para conter a deserção em massa, as autoridades orientais, em 61, começaram a erguer o muro ao longo dos limites entre as zonas leste-oeste, materializando a separação de 13 anos atrás. Dezenas de pessoas foram mortas tentando atravessá-lo. Em 71, os embaixadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França e o embaixador soviético assinaram uma declaração renunciando ao emprego da força na solução dos problemas da cidade. No mesmo ano, as duas zonas de Berlim firmaram acordos sobre a liberdade de trânsito entre elas. Em 72, Hagen começou a estudar música e, após sua formatura, formou a banda Automobil. Sua carreira musical na Alemanha Oriental foi interrompida quando ela e sua mãe abandonaram o país em 76, após a expulsão de seu padrasto, Wolf Biermann. Nina
Nina se estabeleceu em Hamburgo, onde assinou com a gravadora CBS alemã, que a aconselhou a se familiarizar com a cultura ocidental através de viagens. Foi quando chegou a Londres, durante o auge do movimento punk. Hagen se identificou rapidamente pelo estilo, com influência de bandas como The Slits e Sex Pistols. Em 77, voltou ao seu país natal e formou a The Nina Hagen Band, agora em Berlim Ocidental, onde lançou o primeiro álbum, que ganhou atenção em toda a Alemanha e no estrangeiro. Hagen deixou de fazer parte da banda em 79, já com um contrato assinado para gravar um segundo álbum em Los Angeles. Enquanto isso, a persona pública de Hagen foi constantemente criando alvoroço na mídia. Ela se tornou famosa com uma aparição em um talk show austríaco chamado Club 2, em 79, sobre o tema da cultura da juventude, quando ela demonstrou, enquanto vestida mais explicitamente, várias maneiras de masturbação feminina e se envolveu em uma discussão. Com isso, ela adquiriu antipatia em seu país de origem, pois suas letras foram condenadas pela imprensa. Em 83, ela lançou outro álbum na Europa. Suas aparições públicas foram se tornando estranhas e frequentemente incluíam discussões de Deus, UFOs, questões sociais e suas convicções políticas, do direito dos animais e vivissecção. Em 85, Nina tocou ao vivo para milhares de fãs no Rock in Rio 1. Um mal-entendido em relação a um comunicado oficial do governo da Alemanha Oriental, somado às pressões políticas e sociais externas e internas, provocou a derrubada do Muro de Berlim. Pouco depois deste anúncio, milhares de pessoas marcharam em direção à fronteira para atravessá-la. O enfraquecimento do regime comunista, em 3 de novembro de 89, a queda do muro, abriram um caminho para a reunificação da Alemanha. Reunificada oficialmente, em outubro de 90, a Alemanha começa a luta para superar a desigualdade entre as zonas e reconstruir novamente o país. Nina Hagen também participou de alguns filmes. Nos anos 90 teve seu segundo filho e ainda lançou mais diversos álbuns durante esses anos. Ainda hoje é ativa no meio musical e tem agenda de show cheia. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them